Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um grande episódio do TurboCast. Meu nome é Yuri Turbo e nós estamos aqui com mais um grande episódio, dessa vez com um dos convidados mais importantes a pisar nesse estúdio aí e um grande amigo do canal. Seja bem-vindo, Gerson Campos, mas eu vou apresentar ele pra vocês. Quer dar um oi pro pessoal? Obrigado, Yuri, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui, já acompanho a sua carreira aí de 5 anos, né? É, agora um terço da minha vida. Um terço da sua vida, cara, quanto tempo, e é incrível ver o seu desenvolvimento e é muito legal ver um comunicador tão novo quanto você trazendo tanta gente nova aí para esse esporte que a gente tanto ama. Obrigado mesmo pelo convite. Vamos aí dar essas introduções ao nosso querido amigo Gerson Campos, um cara que dispensa apresentações. Nós temos aqui um convidado mega especial que, como eu já falei, dispensa apresentações, mas também é mais visto nas telas do que nas pistas. Ele é jornalista formado pela Casper Libero, com pós-graduação em marketing na Fundação Getúlio Vargas, é apresentador e sócio fundador do canal Acelerados, exibido na Band, e provavelmente um dos maiores programas de automobilismo e autoesporte do mundo. E também é piloto profissional e compete atualmente na Porsche Cup Brasil, pilotando o carro de número 82. E agora, como conquistas recentes, venceu aí as primeiras etapas do ano aí na Porsche Cup lá no Velocitar, e também aí conseguiu um baita troféu aí em Interlagos, e também agora com o título de pai veterano. Como é que você está, Gerson? Tudo bem, Yuri, estamos aí nesse título que acho que é o mais importante da minha carreira. Com certeza, pai o mais dos dois importante. Meninos aí, do Luca e do Pietro, dão mais trabalho que qualquer carro de corrida, viu? Mas é um prazer imenso também, grandes amores. Eu imagino, mais dois pequenos aí que estão acelerando a sua vida mais do que carro de corrida, usando essa comparação. Vamos começando com esse podcast, mas primeiramente, como é que você está nesse lindo dia? Muito bem, Yuri, muito legal. Estamos na correria aí, me dividindo entre a vida de pai, de empresário, de jornalista, né? Porque eu também sou sócio Acelerados, eu também produzo conteúdo e eu também dou atenção aos meus patrocinadores, faço os meus treinos de kart, meus treinos físicos, para também estar focado nos finais de semana de corrida, né? Então, a agenda tem que estar sempre bem organizada para dar conta de tudo isso aí. Verdade, muito verdade. E agora vamos para o primeiro quadro, onde é o Da Largada à Vitória, onde nós vamos falar sobre um pouquinho mais da sua vida, com perguntas mais longas, contando sobre o início da sua história. Então, vamos lá. Então, para a primeira pergunta desse quadro, como começou a sua paixão pelo automobilismo? Começou, olha, meu pai e meu tio sempre gostaram muito de carro de rua, né? Meu pai sempre teve ali Passat, ele sempre gostava de mexer, final de semana eu via ele arrumando o carro, então sempre teve uma ligação com o carro, aquela história da criança sentar no banco do motorista e mexer o volante e tal. Sim. E as minhas primeiras memórias de automobilismo eram de Fórmula 1 na televisão, né? Obviamente, Ayrton Senna, um pouquinho antes da Nelson Piquet, mas era um pouco pequeno, mas eu lembro muito de Ayrton Senna, corridas na casa da minha avó ali, domingo de manhã, vendo, mas era aquela coisa que eu sabia o que estava acontecendo e não era tão fanático assim, não era tão próximo da Fórmula 1. Mas a minha paixão mesmo começou em 1993, que foi a última temporada completa do Ayrton Senna, né, antes do acidente de 94, o último ano dele na McLaren, que eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos, e eu comecei a acompanhar mais as corridas, né? Porque naquele ano o Senna ganhou na chuva no Brasil, ele ganhou em Donington Park, aquela primeira volta espetacular. Então eu comecei a ver mais na TV e comecei a gravar as corridas e assistir durante a semana, né? Não tinha YouTube naquela época para criança, não tinha nada. Então a minha diversão era essa, eu gravava a corrida no domingo, assistia, durante a semana eu falava, vou ver de novo essa corrida para ver o que aconteceu e tal. E aí eu comecei a ficar absolutamente apaixonado por automobilismo. Bom motivo, né, para começar a ter essa paixão novamente, o Senna. E olha, você fazia um breakdown, né, do que acontecia? O que você gostava assim mais de rever as corridas? Olha, eu acho que eu sempre gostei também da parte da informação, do conteúdo. Então, eu assistia a corrida de novo e eu lembrava do momento da narração, do momento do comentário. E quando a gente é mais novo, é criança, né?
você assiste o mesmo filme 30 vezes, achando que vai ter um final diferente, que vai acontecer alguma coisa. Então, na minha época ali, eu tinha VHS do De Volta para o Futuro, de Esqueceram de Mim, isso não é da tua época, a fita... Hoje você assiste tudo no YouTube, assiste tudo na Netflix, mas naquela época a gente não tinha tanta... Você chegava em casa da escola, você via o desenho no SBT, ou tava passando uma novela na Globo, e se não tinha ninguém para você brincar na rua, você não tinha muita coisa para fazer, né? E aí, uma grande parte da minha diversão era essa, ficar revendo as corridas. E aí eu sempre via os detalhes das pistas, dos lugares diferentes, as cores dos carros, os comentários. Então, para mim era tudo muito legal e algumas corridas eu revia várias vezes. Ah, cara, que demais. E assim, depois disso, né, veio a escola e depois faculdade. Como é que começou aí a sua carreira como jornalista? Então, vamos lá. Aí vou ligar um pouquinho com o automobilismo também, né? Nessa época, 93, eu, tinha o sonho de ser um piloto de Fórmula 1. Falei, nossa, maravilhoso isso aí, quero ser piloto de Fórmula 1. Como é que eu faço para chegar lá, né? Sonho Pra de ser um toda piloto de Fórmula 1. criança. Toda criança que gosta de automobilismo. E aí, eu lembro que saiu uma revista, na época chamava Revista Grid, e a capa da revista era Como Começar no Kart. Eu falei, opa, essa aí foi feita para mim. Aí eu folhei lá a revista, vi os preços, era tudo em dólar naquela época, que não tinha nem R$1 no Brasil. Vi os preços, vi o número dos telefones de Interlagos e tal. E aí comecei a ligar para as oficinas, para as fabricantes de kart, para saber quanto custava e tal. E era muito acima do que a minha família podia naquela época, né? Então, me conformei ali e falei, tá bom, quem sabe um dia e tal. E aí surgiu o kart indoor, em 95, 96 no Brasil, né? E eu tinha já um pouco mais velho, já tinha uns 13 para 14 anos. E aí eu fui uma vez num kart indoor, falei, vou andar, quero muito andar. E fiquei absolutamente apaixonado pelo kart, né? Assim, comecei a amar aquilo demais e sempre combinava com a minha mãe, com os meus pais, se eu tivesse nota boa, eles me levavam, e eu sempre tinha nota boa, então eu ia sempre no kart indoor, até que no ano seguinte, um amigo da nossa família comprou um kart pro filho dele, a gente foi no kartódromo ver ele andar, e aí eu consegui convencer meus pais também a comprarem um kart para mim. Então, naquela época, eu tinha 14 anos, e a gente comprou um kart, também não tinha muita condição financeira de fazer campeonatos fortes, né, de fazer corridas mais profissionais, então a gente fazia algumas corridas amadoras, brincava durante todo o final de semana, e aí eu me apaixonei mais ainda pelo automobilismo, e ali eu desenvolvi uma habilidade de pilotagem, uma base de pilotagem, digamos assim, que foi o que eu uso até hoje na Porsche Cup, entendeu? Então, quando eu aprendi ali, quando eu era menor, quando eu era criança, foi um negócio que me permitiu crescer na pilotagem. E o jornalismo veio um pouquinho depois disso, porque eu sempre gostei da parte de informação, não só do automobilismo, né, mas como informação em geral. Eu sempre gostei de assistir telejornal, ler revista muito. Eu sempre me interessei por diversos assuntos. Então, eu era uma criança que, se eu chegasse aqui, eu ia falar, nossa, mas como é que funciona esse microfone aqui? E essa luz? Como é que grava? Como é que é o seu trabalho? Eu era muito curioso sobre tudo. Eu era meio generalista, né, que se fala. Então, o jornalismo encaixou muito para mim. Como uma profissão, né? Então eu fui estudar jornalismo sem a pretensão necessariamente de trabalhar com automóveis ou com automobilismo, né? Então falei, se a vida me levar para ser um apresentador de telejornal, um colunista, alguma coisa, maravilha, é o que eu gosto. Se eu for trabalhar numa 4 rodas, se eu for trabalhar em algum outro lugar relacionado a isso, imagina, na época era o Galvão Bueno e o Reginaldo Leme, né? E o sonho de todos os jovens jornalistas que gostavam de automobilismo era ser o próximo Galvão, era ser o próximo Reginaldo Leme, né? E eu me espelhava muito no Reginaldo, é um cara que eu acho fantástico, uma escola, né? Um ídolo para a gente. E aí fiz os meus 4 anos de faculdade, sempre focando num leque mais amplo. E acabou a faculdade, eu acabei arrumando um estágio numa revista de carros, numa revista chamada Revista Carro. E aí eu comecei a trabalhar no meio automotivo, cobrindo lançamentos de carros e testes de carros, né? E depois, encurtando um pouco mais lá para frente, surgiu o Acelerados. E aí eu retomei a minha carreira de piloto mais para frente com o ressurgimento do Acelerados, com o surgimento do Acelerados. Encurtando, né, um pouquinho. Encurtando muito, exato. Muito a história. Mas como é que surgiu o Acelerados? Qual foi a ideia? Como surgiu a oportunidade? Como é que você fez? Olha, o Acelerados, ele surgiu de uma vontade que eu tinha de ver um conteúdo que não existia no Brasil.
Então, tem um programa britânico Top Gear, né? Que é uma referência mundial. Hoje ele não existe mais. Infelizmente, adorava assistir. Você gostava? No YouTube, para Sim. vocês que querem ver, procurem Top Gear, tem muita coisa. Melhor programa, assim, internacional de carro que eu já vi. Exatamente. Mistura humor, história e apresentadores muito legais. Exatamente. Então eu falo assim, por que a gente não tem um Top Gear no Brasil, né? Sempre esse era o sonho. E aí eu tinha uma produtora de vídeo já na época, focada em fazer conteúdo de carro, né? E aí surgiu o projeto do Acelerados, né? Tinha uma investidora, uma produtora investidora, que lançou o canal Desimpedidos no Brasil, né? Que é um canal de futebol de muito sucesso. Sim. E ela tinha a ideia de lançar outros canais verticais, né? Um deles era um canal de automobilismo com o Rubinho Barrichello. Então eles tinham contato com o Rubinho e tinham vontade de fazer alguma coisa em automobilismo. E aí, por conexões do mercado, me chamaram para participar e ver se eu tinha interesse nesse projeto. Sortudo, hein? Na época, mas na época não tinha nem o nome Acelerados, não tinha nenhuma linha editorial, não tinha absolutamente nada. Tinha o Rubinho e tinha a ideia de fazer algo de automobilismo, né? E aí, quando eu cheguei no projeto, eu falei, olha, é muito legal cobrir automobilismo, cobrir a Porsche Cup, cobrir o Rubinho na Stock Car. Na época ele estava na terceira temporada dele da Stock, ele foi campeão em 2014, o Acelerados surgiu. Falei, mas eu acho que o negócio legal que a gente tem que fazer é botar um pouco de automobilismo, mas botar carro de rua, testar carro de rua, fazer algo parecido com o que se faz lá fora. E usar o Rubinho para testar carro de rua. Imagina que legal o Rubinho andando num carro 1.0, Rubinho andando numa Ferrari, Rubinho andando num SUV. Isso é um negócio que ia ser muito inovador. E aí, aos poucos, a ideia foi tracionando, e a gente lançou Acelerados em 2014, estamos aí há 11 anos. Verdade. E olha, assim, você tá sendo próximo, não só o próximo o Reginaldo Lima, o Galvão, mas sim o próprio Jeremy Clarkson, né? O apresentador. Você nosso ídolo, né? Sim, com certeza. E olha, agora eu queria saber uma coisa. Qual foi o carro mais legal que você já testou? E qual é o carro que você sonha ainda em testar no Acelerados? Vamos lá, o carro que eu tive a oportunidade de andar na pista é o McLaren Senna. Um carro assim que me impressionou demais, um carro visceral, um carro muito rápido, um carro que tem uma característica de carro de corrida super impressionante. Então é um carro que eu falo que me impressionou muito. E dois carros que eu tenho muita vontade de testar no Acelerados. Um é o mais antigo, o sonho de todo mundo que gosta de Porsche, que é o Carrera GT. Nossa! Esse aí vai ser incrível, né? Manual, V10, um carro ainda da era anterior aos controles de estabilidade de tração. E outra mais recente, uma paixão que me despertou, o Aston Martin Valkyrie, que é um carro também que eu tenho uma curiosidade imensa de um dia poder dar uma volta. Então, esses dois carros hoje estão no meu coração, e muita vontade de conhecê-los. Tirando a McLaren Senna, assim, qual foi o carro mais único que você teve a oportunidade de andar? Eu andei antes do Acelerado num Bugatti Veyron. Claro, né? Claro que você andou num Bugatti. Esse Bugatti Veyron ainda não tinha nem o Chiron, em 2011 no Brasil. E naquela época, o Bugatti era mais raro ainda do que é hoje, né? Porque eram os primeiros Veyron, tá? Hoje você já tem uma quantidade maior de carros. Depois do Veyron veio o Chiron e tal. Mas naquela época, a Bugatti trouxe para o Brasil um carro para demonstração em 2011. Eu trabalhava na revista ainda. E aí eu pude dar uma volta nesse carro e realmente foi um negócio muito único, assim. O primeiro carro de mais de 1.000 cavalos que eu andei na minha vida, né? Então, na hora de acelerar o carro, dava até um medo, né? O que vai acontecer quando eu acelerar a fundo um carro de 1.000 cavalos? Então, foi muito incrível. Você primeiro testa, assim, pra ver se tá... É igual entrar na água, você vê se... Exatamente. Você testa ali e depois você vai... E ali, na hora que acelerou tudo, parecia um jato depois. Uau! Incrível, cara. Muito legal. Tem algum outro veículo além de carro que você, tipo, tem o desejo de andar? Tipo, tirar a carteira de piloto de avião, alguma coisa? Cara, eu sou muito apaixonado por moto. Gosto muito de moto. Já corri de moto até, inclusive, uma época. Antes dos carros, antes do começo dos Acelerados. A gente que é apaixonado nunca deixa de andar de alguma coisa. Então, eu corri de kart quando era mais novo. Fiquei bastante tempo sem correr. Voltei a correr de moto e depois, pelos Acelerados, comecei a correr de carro. Mas outros veículos, eu acho helicóptero muito legal, muito interessante, mas para ser bem sincero para você, eu acho que a responsabilidade é tão grande, que por mais que eu estudasse, tirasse ali, né, o brevet, alguma coisa, eu não me vejo com
talvez a capacidade, a atenção necessária para fazer isso. Eu acho que é um negócio tão profissional, que envolve tanta responsabilidade, que eu deixo para os profissionais da área. Talvez um dia seria muito legal aprender a pilotar, por exemplo, um helicóptero ou um avião, mas sempre com um piloto profissional do lado, né? Qualquer coisa ele assume ali. Mas imagina fazer assim, tipo, hoje a gente tem um veículo diferente no Acelerados, hoje a gente vai pilotar por cima da pista do Velocitar. Aí você tem que fazer o traçado assim por cima. Não, ia ser meio louco, né? É bem diferente. É bem diferente. Depois você virou pai, né? Como é que sua vida mudou? Olha, quando você for, você vai lembrar disso que eu tô te falando, né? Cara, é uma perspectiva totalmente diferente do ponto de vista logístico também, porque a gente tem que adequar os nossos horários, as nossas viagens, tudo isso, e também do ponto de vista da perspectiva da vida mesmo, né? Assim, quando a gente não tem filho, a gente pensa na vida de uma forma muito mais egoísta, né? Então, se você vai viajar, se você vai pegar um avião, se você vai aprender a pilotar um helicóptero e tal, você pensa em você e tal. Depois você tem filho, você pensa 3 vezes em assumir riscos maiores, né? Então, todo mundo fala, poxa, mas você corre de carro, você corre de Porsche, 250 por hora e tal. Eu me sinto 10 vezes mais seguro correndo de Porsche do que entrando num helicóptero ou num avião de quem eu não conheço, né? Eu acho que essas coisas que são as mais perigosas que a gente faz na vida. Então, tudo isso eu mudei muito o meu olhar, né, de como fazer, do que fazer, de onde ir. Acabei diminuindo bastante as minhas viagens, meus compromissos externos, para poder ficar com eles também, porque o tempo passa muito rápido, né? A gente estava falando agora, o meu mais novo acabou de fazer 2 anos, meu mais velho está com 4 anos e meio, então eu sei que eles vão estar muito próximos a mim até eles terem 10, 12 anos de idade. Depois, né, viram adolescentes, com a tua idade já vão querer ter os amigos, as festinhas, já vão sair viajar sozinhos, e a gente, como pai e mãe, vai voltando a ter a nossa vida mais independente. Então, eu quero muito passar esses 10, 12, 14 anos da infância e da adolescência deles muito próximo deles. Então, hoje a minha prioridade chega um convite de uma viagem de trabalho que seja muito legal para Acelerados, etc. Eu olho as datas e vejo assim, bom, eu vou poder estar aqui no final de semana? Vou. Então beleza, porque durante a semana eles estão na escola, quando eu fico mais com eles é no final de semana, então dá para eu ir nessa viagem. Poxa, essa outra, vai pegar um final de semana e mais talvez o outro final de semana. Não, então eu não vou ficar 2 finais de semana fora, entendeu? Porque as corridas, elas já exigem muito da gente, né? Eu tento trazer eles para as corridas, mas é difícil estarem juntos no final de semana inteiro. Então, essa equação de tempo muda muita coisa, né, na nossa vida, depois que a gente é pai. E olha, como é que funciona? Tipo, você já pensou em levar eles para algumas dessas viagens? Já levou? E qual foi a mais legal, assim? Já levei eles sim para... acabei nunca fazendo viagens internacionais de corrida com eles, né? Mas eles sempre vão comigo aqui pro Velocitar, quando a gente vai lá para Mogi Guaçu. Sempre estão comigo na pista em Interlagos. Agora em Portugal, na Porsche, eu tô vendo se a gente vai conseguir fechar as datas direitinho para eles irem comigo. Vai ser legal, Vai ser legal, né? Então... é muito gostoso estar com eles. Eles ainda dão muito trabalho porque eles são pequenininhos, mas já estão crescendo, tá mais fácil daqui a pouquinho. Vai ser legal ter uma. Mas achei que você ia perguntar se eu penso em levar eles para andar de kart, alguma coisa do tipo, né? Era a minha próxima. É a próxima. Então não, e agora? Mas agora fala, o que você pensa em colocar eles no automobilismo, assim? Não, eu não penso em colocá-los no automobilismo, assim, vai lá, corre, o kart tá aí para vocês e tal. Mas é natural, ele tá na minha casa, ele vive comigo. Então, por exemplo, eu ganhei do pessoal da Seu Boné lá, um abraço aí pro Igor, ganhei uma miniatura de um Porsche, um GT3. Nossa. Linda, linda. E eu coloquei ela em cima do meu armário, da minha estante, justamente para eles não pegarem, né? Porque eles destroem os brinquedos, né? Aí o meu mais velho, o Lucas, subiu, pegou e falou assim, eu adorei esse Porsche. É meu agora. Eu adorei. Aí eu falei, então tá bom, então o carro é do papai e é seu também, vamos cuidar junto? Não, tá bom, vamos cuidar, tá? Ele ainda é meio bruto. E aí ele gosta de assistir as corridas, gosta de ver, ainda não entende tanto, né? Mas eu obviamente não vou forçar nada. Se ele quiser um dia aí fazer uma corridinha de kart quando for mais velho, eu quero dar a oportunidade para ele de um dia levar ele para andar num kartzinho para ver se ele gosta, né? Até hoje ele ainda não manifestou
muita vontade de velocidade. 4 anos, 4 anos e meio. Mas talvez não seja muito da natureza dele. O meu mais novo, apesar de ser muito novo, já parece ser bem acelerado. Talvez ele goste mais do negócio da velocidade, né? Assim, então, quando a gente vai, quando a gente vai. Talvez ele seja mais da velocidade, mas a gente sabe que o automobilismo é um esporte muito difícil, né? Muito caro. E, claro, aquela ilusão poxa, ilusão não, né? Porque a gente teve o Bortoleto que acabou de chegar na Fórmula 1. É possível chegar na Fórmula 1, né? Mas eu digo ilusão para quem é do ramo, sabe o quanto precisa de investimento e sabe o quanto precisa de apoio financeiro para chegar lá, né? Então, essa parte poxa, meu filho é especial, meu filho é incrível, vai chegar na Fórmula 1... eu sou extremamente pé no chão. Se eles um dia forem correr de alguma coisa, eu entendo exatamente o que precisa em termos de talento, de orçamento para seguir adiante. Mas se um dia eles enveredarem pelo esporte, eu quero que eles levem a sério, né? Brinquem a sério, vamos dizer assim, porque todo esporte é bom, né? Então, se você gosta de futebol e vai jogar futebol direito, você cumpre os horários de chegar nos treininhos do futebol. Se você, o judô, você arruma o seu kimono e chega no horário, você ganha responsabilidade na vida, né? Você aprende. O esporte é uma grande escola nesse sentido. Então, se um dia eles gostarem e tiverem vontade de andar de kart, eu quero que isso sirva para eles, independentemente de seguir uma carreira, que sirva para que eles tenham uma base de organização e de disciplina que o esporte fornece, que é tão importante pra gente, né? E eu uso muito até hoje. Limpar o capacete, guardar as luvas. Que eu vejo muito, sinceramente, a gente vê muito pelos cartódromos aí, crianças que estão lá porque os pais gostam, né? Você vê que aquela criança está meio desinteressada, chega a hora do treino dela, é o pai que leva, é o mecânico que avisa, ele senta no kart, não está muito aí, então eu acho que essa criança não está feliz fazendo aquilo, né? A criança tem que estar feliz. Então, eu acho que tem que partir da criança, exatamente o que você falou, cuidar do capacete, saber que horas é o treininho dela, saber o que ela tem que fazer, com quem ela tem que falar. Eu acho que aí sim você desenvolve algo nela. Entendi. Verdade. Isso é legal. E agora eu queria... Vamos voltar um pouquinho para a sua carreira. Como é que funciona? Como é que funcionou assim? Como é que moldou a sua carreira, a sua formação em marketing e também jornalismo? Olha, o marketing foi muito legal, porque quando eu comecei a minha produtora, eu percebi que, lógico, a parte comercial é extremamente importante, né? Sim. Então, pra gente lidar com montadoras, com fabricantes aqui, eu tenho de bateria, tenho fabricantes aqui de produtos eletrônicos, peças para carro, estética automotiva. Eu lido com todas essas marcas, lido com as pessoas que trabalham no marketing e lido também com agências de publicidade. Então, para mim, era muito importante entender a cabeça deles, entender o que era importante para eles, né? O que você espera que eu mostre da sua marca, né? Então, eu fui atrás da formação, embora eu já trabalhasse muito com marketing, eu fui atrás dessa formação justamente para entender como pensa o outro lado. O que o outro lado espera de mim como produtor de conteúdo, como piloto, como embaixador de uma marca. Como é que eu posso representar da melhor forma? Então, isso foi muito útil para mim até hoje, né? Interessante, muito interessante, na verdade. E olha, uma outra coisa muito importante da gente citar aqui é quando você percebeu que você podia viver disso? Podia viver de estar junto dos carros e que isso era uma carreira viável? Olha, foi acontecendo muito aos poucos, né? Foi uma construção ali, ponto a ponto, porque eu comecei como um estagiário numa revista de automóveis, né? Depois eu fui para repórter, eu fui para editor de teste, depois eu fui para editor-chefe da revista, fui né, calcando todos esses desafios aí, enfrentando esses desafios. E aí depois, com a chegada do Acelerados, eu percebi que existiam duas vertentes que eu podia explorar e que poderiam fazer parte da minha vida, né? A parte de jornalista, empresário e produtor de conteúdo e a parte de piloto também, quando eu voltei a correr, né? Quando eu comecei a correr novamente na Sprint Race, que hoje é a NASCAR Brasil, que eu sou muitíssimo grato ao meu amigo Thiago Marques,
ao Paulinho da Militec, toda a turma que me apoiou naquela época. E quando eu voltei a correr, eu percebi que aquilo ali podia ser um negócio que, ao mesmo tempo, conversa, mas um negócio independente também, né? Que você consegue gerar frutos daquilo, trazer mais patrocinadores. Então, vamos dizer ali que logo no começo do Acelerados, com 2 ou 3 anos, eu percebi que existia uma possibilidade de negócio ali que dava para fazer parte da minha vida e levar aquilo de uma forma profissional. Mas eu percebi também que eu precisava me dedicar muito e colocar bastante energia naquilo. O que eu quero dizer colocar bastante energia? Quando você conquista um patrocinador, não adianta só você dizer para ele ali, eu vou participar de 6 corridas da Porsche, 9 corridas, vou colocar o logotipo do meu carro e o valor é esse. Hoje em dia ninguém quer mais só isso, né? O patrocinador quer mais, quer que você esteja presente no evento, quer que você faça conteúdo de redes sociais, quer que você produza vídeos especiais para ele. Então, eu percebi que essa forma old school de patrocínio do automobilismo, ela estava um pouco superada. E uma forma de tracionar o meu negócio no automobilismo e fazer as coisas diferentes era oferecer um pacote 360 para as marcas que elas tivessem no carro, por um lado, então elas têm o patrocínio de um piloto, e elas pudessem usar a imagem do Gerson do Acelerados, não no Acelerados, como algo positivo para que elas pudessem ter um retorno maior. E eu percebi também, como eu te falei, né, isso dá trabalho. Então, assim, vai ser legal, mas vai dar trabalho, vai ser um novo trabalho, como tem sido até hoje. Baita trabalho, inclusive. Baita trabalho que a gente tem que fazer. Agora, vamos citar aqui, eu tô com uma dúvida. Como é que vocês conseguem tantos carros para testar nos Acelerados? Onde que eles vêm? Tem algum colecionador secreto ou são as próprias marcas? Não, é um trabalho intenso da nossa produção, né? Tem gente muito boa. Então, boa parte vem das frotas das próprias montadoras. Entendi. Então, a Porsche tem uma frota de imprensa, a Audi tem, a Fiat tem, a Volkswagen, a Peugeot. Todas elas têm carros lá para que os veículos de imprensa testem. Então, esses carros são emprestados para 4 rodas, para autosport, para acelerados, para o UOL. Todo mundo que quer testar um carro, liga na assessoria de imprensa, né? Se o seu veículo for relevante, tiver uma exposição, eles vão emprestar o carro ali por alguns dias, você vai testar, vai fazer uma matéria sobre aquilo. Então, digamos que hoje 70% dos carros acelerados são esses carros das frotas de imprensa, né? E aí existe a outra parte que dá mais trabalho, que são os carros especiais, são os esportivos, são os clássicos, né? São os modelos mais antigos, que aí vai do nosso trabalho de garimpo mesmo, de conhecer colecionadores, de conhecer donos de loja, de conhecer pessoas que mandam mensagens pra gente. Poxa, eu tenho um Civic SI 2008, super legal, preparado, vamos botar na volta rápida? Pô, como é que é tal? Vamos. Então essas mensagens chegam pra gente, a gente vai filtrando, vai conversando com os donos, né, os proprietários dos carros, convida eles para irem nas gravações. Então tem um trabalho também enorme, que não é visto na frente das câmeras, né? A gente só vê o carro lá, mas para o carro chegar lá, esse carro que não é de montadora, você tem que primeiro procurar o carro, depois conversar com o dono, bater a data dele, se o dono pode ir naquela data, como é que o carro vai chegar lá, ele vai rodando, ele vai de guincho. Então é um trabalho intenso da nossa produção para fazer tudo isso acontecer, mas grande parte do trabalho do Acelerados é esse. Então parabéns aí a toda a produção, né? Que manda muito bem. E agora, em relação à sua carreira de piloto, como é que você conheceu a Porsche? Você passou por vários momentos da sua carreira, mas agora, correndo na Porsche, como é que você conheceu eles e quando você decidiu que ia correr com eles? A Porsche é um sonho muito antigo, né? Eu conheço a Porsche, eu falei até no meu último vídeo do Acelerados, desde o dia 16 de abril de 2005, quando foi a primeira corrida, que eu estava lá em Interlagos, né, assistindo. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que legal, né? Eu sempre, como fã de carro, sempre amei Porsche, tive miniatura de Porsche em casa, era um sonho de consumo da minha vida. E aí eu, né, naquela época eu tinha ali 2005, 22 ou 23 anos, e falei, nossa, que incrível seria poder correr nessa categoria um dia, né? Quem sabe eu consiga, mais velho, ser empresário, ir atrás de um patrocínio, porque naquela época eu estava saindo da faculdade, né? Ainda nem tinha começado o Acelerados, então era muito, muito difícil pensar nisso, né? E aí quando eu comecei a correr
novamente, né? E me profissionalizei com a chegada do Acelerados no automobilismo em 2014, 2015. Eu sempre estive de olho na Porsche, sempre foi uma categoria que me atraiu demais. E aí, em 2023, eu consegui unir todos os fatores ali necessários, né, os patrocínios, etc, etc. E eu decidi juntar todos esses patrocínios que me apoiam aqui, a Pioneira, a Faftec, a CarPro e a Gauss, são os meus principais patrocinadores, e levá-los para a Porsche. Falar, olha, tem essa oportunidade. Na época, o que a gente conseguia fazer era Endurance, né? Que eram 3 etapas. Fiz a Endurance em 2023. Foi muito legal, apesar de serem só 3 corridas. Então, curtiu bastante. Demais, demais. E a Porsche entregou tudo que eu esperava e mais um pouco. Assim, não só o carro é incrível de pilotar, como o evento é maravilhoso. E o evento foi crescendo, né? Nesses 3 anos que eu tô lá, eu já percebi o crescimento, né? Como ele está mais trazendo pessoas de fora do automobilismo também, para estourar a bolha aí de comunicação. Então, foi nessa época que eu decidi, falei, olha, eu já estava de olho na Porsche há muito tempo, já era uma paixão, não só os carros de rua, como a Porsche Cup, já tinha ido a várias corridas, visto a organização, como era o trabalho deles, assisti as corridas na Band. E em 2023 eu decidi dar esse passo, falei, bom, vamos lá, vamos tentar, deu certo. 2024 eu consegui reunir aí os fatores necessários para ir para o campeonato de sprint, né? E 2025 estou aqui de novo e quem sabe daqui a pouquinho a gente vai para a Carreira Cup aí. Falando Acelerados, como é que você trouxe o Acelerados também para Porsche? O Acelerados é sempre interessante você transmitir categorias relevantes de automobilismo no Acelerados, né? Então acho que foi uma coisa legal, né, essa ideia de trazer o Acelerados para transmitir ao vivo na Porsche. E os conteúdos que eu produzo também na pista, eles têm o público que é muito fanático para o automobilismo, que gosta, ele tem uma aderência muito legal. Então ele gosta de ver o final de semana, como é que foi, se você fez a pole, largou em quinto, 10º, se teve um enrosco, teve uma batida, o que aconteceu. Então esse reality que eu já faço há muito tempo, já desde outras categorias, ele é muito bem visto pelo público do Acelerados. Então foi uma coisa bem bacana. Chegamos ao fim desse quadro, então vamos para o segundo, que é o Pit Stop aqui da sua carreira, onde a gente vai fazer perguntas mais curtas e descontraídas para te conhecer um pouquinho mais. Então, vamos lá. Pessoal, para a primeira pergunta, Gerson, eu queria saber qual foi a maior lição que você teve aí no automobilismo ou no mundo empresarial? A maior lição no automobilismo, a maior lição é que o trabalho é muito mais importante que o talento. Essa foi a minha lição maior, que se você só tiver o talento, mas você não trabalhar, não buscar informações, não buscar evoluir, o outro que tem um pouquinho menos de talento que você vai te superar. Então, aprendi muito proximamente com o Rubinho. Eu sempre conto uma história no Mundial de Kart 2015. Eu fui cobrir a participação do Rubinho, né? Poxa, o Rubinho em 2015 já, né? Super consagrado, como piloto de Fórmula 1, como já campeão da Stock Car. E eu cheguei lá, achei que o Rubinho ia estar de férias, né? Curtindo ali. Eu tô correndo de kart aqui no Mundial. Esse cara tava bravo, tava com a cara fechada. Aí eu falei, por que tá acontecendo que ele tá, né, chateado assim e tal? Ele não tava andando bem. Ele tava ali nos treinos andando em 20º, né? Era super competitivo um Mundial de kart, né? E o Rubinho ali andando no meio do pelotão, que não é o lugar que ele tá acostumado a andar, né? E, cara, esse cara trabalhava, ia lá, saía pra pista, voltava, mudava o acerto do kart, conversava com os mecânicos dele, mudava a posição de banco, fazia tudo, como se ele fosse um jovem, um adolescente que precisasse ganhar aquele campeonato para seguir a carreira dele. E isso foi uma lição muito grande para mim, né? Porque eu saí com isso da cabeça e falei assim, cara, se o Rubens Barrichello, com todo o talento que ele tem, com todo o currículo que ele tem, tá trabalhando que nem um maluco para evoluir aqui no campeonato de kart, quem sou eu para não trabalhar que nem um maluco? Então eu tenho que trabalhar 3 vezes mais do que ele, né? E eu fiquei muito impressionado. E essa foi uma lição de vida muito legal, porque quando eu cheguei lá, ele estava andando em 20º, 18º, tal. Ele foi evoluindo. Ele chegou ele quase não passou para a final.
Aí passou para a final, largou lá também em 20º, só que ele conseguiu, com esse trabalho todo do final de semana, melhorar o kart dele, de repente guardar um pouco de pneu para a final e chegou em 4º na final. Uau. Largou, sei lá, ganhou 15 posições. Tem esse vídeo no Acelerados, quem quiser depois procura lá. Mundial de kart, entra no YouTube e digita lá, Acelerados Mundial de Kart 2015 Barrichello, vocês vão achar. E, cara, foi super emocionante pra mim. Eu fazendo o vídeo, me emocionei gravando ali, vibrei com ele também. Ele vibrava como se fosse um menino começando no kart. Então, essa foi uma lição muito legal que eu levei para minha vida pessoal, para tudo que eu faço, né? De trabalho, enfim, de família, tudo que você faz, você precisa ter essa dedicação. E para o automobilismo também, né? Que não é só chegar, sentar ali com a malinha... Oi, boa tarde, chegar na Porsche, meu carro tá pronto, tá? Vou treinar, vou classificar, tchau, um abraço, vou para casa, amanhã eu volto. Não, se você não chegar mais cedo, não estiver lá observando o que os outros estão fazendo... Ver o acerto, ver a corrida ver anterior. tudo, perguntar, conversar, treinar, descer, conversar de novo e tal. O outro que fizer isso, vai passar na sua frente. Então, essa é uma grande lição. Caramba, hein? Isso foi muito lição, legal, né? Que lição. Que história. Para você que é novo, pega essas lições aí que são muito valiosas pra gente, viu, Yuri? Tô aprendendo aqui, só um aprendiz. Você deve ter pegado, você conversa com tanta gente bacana aqui, né? Você deve cada pegar lição, o Carlos Campos, tanta gente legal que vem aqui. Você deve pegar bastante coisa legal pra você. Você não vai nem acreditar quantas histórias. Se você pudesse pegar qualquer carro que tipo já existiu na história e colocasse pra dar uma volta ou no Velocitar ou Interlagos, qual seria? Pode ser de corrida, pode ser de rua, não tem limites. Uau! Cara, eu acho que eu pegaria o último Fórmula 1 da era V10. Nossa! Uma Ferrari 2004, se eu não me engano, que foi o último V10, ou 2006, acho que foi 2004, 2006 já era V8, enfim, não lembro exatamente quando mudou. Você ouviu o barulho daquela Ferrari do outro lado do circuito? Nossa, não, do outro lado não. Quando eu chegava em Interlagos, ali quando tava passando na ponte, você já ouvia o ronco do V10. Era incrível. Então, é um carro que eu pegaria para andar. Esse daí seria um sonho de verdade. Uau, incrível, pô. Legal, né? Boa escolha, na verdade. Escolha, é né? uma baita escolha. E claro, um Fórmula 1 atual, se eu pudesse, que é o carro mais rápido do mundo hoje. Mas, assim, a curiosidade mesmo seria andar nesse V10. Entendi. E muito, muito boa. Agora, pro pessoal te conhecer, né? Ninguém pergunta tanto isso, mas qual foi o melhor filme que você já viu, assim? Talvez não seja o melhor, assim, mas o filme que eu mais amo é o De Volta pro Futuro, né? A trilogia. Incrível! Você também gosta? Você não sabe quantas vezes eu já reassisti esse filme. É mesmo? Que legal. Eu tenho a miniatura do DeLorean. Eu tirei foto com o DeLorean lá em Le Mans. Eu encontrei com o DeLorean aqui no Brasil toda santa vez. Que legal. Eu falo pra todo mundo, é o meu filme preferido. Que legal. Então tamo junto, De Volta ao Futuro. E outra, você lembra que eu contei pra você que eu gravava as corridas e assistia? O De Volta ao Futuro eu tinha todos eles gravados. Nossa. Eu devo ter assistido mais de 100 vezes cada filme. Eu sei as falas, eu sei tudo. Então, participou muito da minha juventude, da minha infância. Parte também de gostar de carro, né? Poxa, carros incríveis no De Volta ao Futuro. Além do DeLorean, a gente viu os filmes com os carros antigos, com os carros do futuro, né? Também, Puta, que né? coisa legal. Então, 2015 teremos carros voadores. estamos aqui sem ainda carros nada. voadores. Nada ainda, 2025. E é um filme que eu amo também. E gosto bastante. Também, da minha época, outros, né? Exterminador do Futuro também é um filme que Clássico. um clássico que eu adorava. Um Sonho de Liberdade, que é um filme que eu gosto muito também. Gosto muito de cinema. Cara, Sou que muito legal. apaixonado por cinema. A segunda, talvez, a coisa que eu mais gosto além de automobilismo. Ultimamente não estou tendo tanto tempo para né? assistir Tempo é o problema, com os sempre. 2 filhos. Mas audiovisual, em geral, o filme é um negócio que eu sou apaixonado. Você tem que incluir os seus filhos nos anos 80, assim. Fazer uma maratona anos 80. Ele já tem o livrinho do De Volta pro Futuro. Que legal. Então, quando eu vou dormir com o Luca ali, ele pede pra ver, às vezes, o livrinho e eu vou lendo a história do Marty. Ele sabe como é demais. que é. Qual foi a interação mais legal que você já teve com um fã? Quando a gente criou Acelerados, eu jamais imaginei que as pessoas fossem ficar fãs do Gerson, né? E fossem me encontrar na rua e falar assim, poxa, eu sou seu fã.
Fã de quê? De quê, né? Poxa, eu só faço Acelerados. Eu achei que as pessoas fossem ser fãs do Acelerados, fossem gostar do Acelerados. Sim. Mas elas personificam muito, né? Porque o Acelerados ele é um pouco pessoal também. Eu mostro o meu carro, os meus carros, as minhas corridas, o meu gosto. Então as pessoas se identificam, né? E eu acho que interações muito legais, assim, são as que eu tenho com pessoas que são muito respeitosas, né? Falam, poxa, gosto muito do seu trabalho, do que vocês fazem, né? E isso me diverte muito. Acompanho bastante os Acelerados, me serve como fonte de informação, além de diversão. Então, eu fico muito feliz com esse tipo de interação, que é a interação de que dá para oferecer entretenimento e dá para oferecer também informação. E algumas pessoas já me mandaram mensagem, assim, já contaram pessoalmente que o Acelerados ajudou-as muito em momentos difíceis da vida delas. Então, pessoas que às vezes perderam alguém, pessoas que tiveram uma fase difícil na vida, pessoas que tiveram uma depressão, alguma coisa, e ali começaram a assistir muito Acelerados, e o Acelerados foi um negócio muito legal para a vida delas. Puxa, isso aí é um negócio que meu coração enche de alegria. Muito, de fato. Assim. Que demais. Então eu vou contar uma história minha aqui com Acelerados. Quando eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Rubinho Barrichello, eu precisava, cara, tem tanta história sobre esse cara, eu não sabia como filtrar, o que eu falava, o que eu não falava, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei a entrevista que vocês fizeram sobre algumas partes da vida do Rubinho. Eu fiquei estudando Acelerados, tipo, ponta a ponta, estilo de pilotagem, o que ele fazia, o que ele gostava do Acelerados, por que ele fez. Me ajudou bastante. Que legal, provavelmente uma das melhores entrevistas que eu fiz até hoje. Qual uma música pra você que, tipo, só te faz sentir diferente, que não pode faltar em nenhuma playlist que você faz? Cara, eu sou muito apaixonado por Rolling Stones. Adoro Rolling Stones, assim, todas as músicas do Rolling Stones são, assim, incríveis pra mim. Gosto bastante. Às vezes, antes de corrida, eu boto um pouquinho pra escutar, para dar uma desestressada. Outra que eu gosto da minha playlist também é Queen, The Killers. É o rock mais clássico. Eu gosto muito adoro desse The Killers, tipo de... inclusive, adoro. Gosto muito desse tipo de rock mais clássico, Oasis também, Nirvana. Gosto de música popular brasileira também. Tava ouvindo Cazuza outro dia, que eu gosto bastante também. Então, sou um pouco eclético nisso, mas a minha preferência maior é esse rockzão clássico, é bem legal. Entendi. Cara, que legal. Qual o seu hobby preferido aí de passar tempo com os seus filhos? É brincar? É o quê? Cara, eles é que escolhem o hobby, né? A hora que eles vão ali comigo, eles é que escolhem. Mas eu gosto muito de passear com eles, levar eles a viver experiências. Então, desde ir no shopping no final de semana e passear, almoçar com eles, até ir no zoológico, até ir numa viagem e pegar eles assim e falar, olha que legal esse prédio, que diferente esse monumento, olha que bacana isso aqui. Para mim, é o que eu brinco, né? Depois que a gente é pai, a gente vê o mundo pelos olhos dos nossos filhos. Então, pra gente é tudo muito óbvio, né? Pra mim, que sou muito mais velho, é muito óbvio ver um prédio alto, né? Um rio, um mar, um lago, uma montanha. Mas pra gente que é criança, tipo, cara, como é que eles constroem tão alto? Exatamente. Que lindo, né? Tipo... É tudo muito novo, então eu me encanto muito de poder mostrar as coisinhas novas pra eles. Isso pra mim é demais. Um admirável novo mundo. Qual foi um teste, assim, que quase deu errado no acelerado? Tipo, quase, assim, bateu... Já teve o que deu errado, né? Que é o da Lamborghini, que todo mundo já viu. Já teve um comigo que eu tomei um susto com um Audi TT preparado na mesma curva da Lamborghini lá. E era um carro turbo, né? E na hora que foi feita a preparação, eles aumentaram a pressão da turbina. Então o que acontece? No carro original, quando você tira o pé do acelerador, ele já corta ali a pressão da turbina e o carro perde velocidade. Né? Esse estava tão preparado, a turbina estava tão cheia, com tanta velocidade, que não perde. Que na hora que eu tirei o pé do acelerador, ele não perdeu, ele ainda continuou como se estivesse empurrando um pouco. E na hora que eu freiei, o freio meio que não foi o suficiente. Então, naquela mesma curva da Lamborghini, eu dei uma escapada para grama e voltei, né? Não cheguei a bater nem nada, mas
ali deu um friozinho na barriga. Eu falei, nossa, não tava esperando isso. Vê Né? assim, vê tudo passando pelos seus olhos, tudo que... Opa, foi tão rápido ali que eu falei, opa, tem até a gravação desse vídeo aí. Uau. Depois eu vou até ver pra ver a minha cara, que faz tempo que eu não vejo esse vídeo. É sempre importante ver, foi um assim, susto. momentos. Mas até depois do episódio da Lamborghini, né? A gente mudou bastante os nossos protocolos de segurança, né? Porque a gente jamais imaginava que a gente ia ter um acidente. Porque, pô, você tem o Rubinho, você tem o autódromo, e tudo fechado ali, o que pode acontecer, né? A gente imaginava, mas se vai acontecer, ele vai pegar uma grama e vai rodar, mas não vai bater um carro, né? Não passava isso pela nossa cabeça. Vai lá e bate o carro. Só que o carro tem um problema de freio, né? Então, assim, a gente lembrou que são máquinas e que pode acontecer um problema. É sempre então o que a gente vai passou, dar errado. Não é a o gente que pode passou dar a fazer errado. uma seleção maior dos carros que não são novos, né? Sim. Esses carros que as montadoras emprestam, eles são carros novos. Então, a possibilidade de problema é muito baixa. Agora, você pegar para testar uma BMW de 15 anos, poxa, já pode ser. Será que a gente vai colocar esse carro? Será que não vai? Então, a gente fez um filtro muito maior aí, para não ter outras surpresas. E desde então, não tivemos, graças a Deus, nem perto de nenhum susto, né? Não é o que pode dar errado, é o que não pode dar errado. Não pode dar errado, não. Porsche Cup, você já passou por um monte de coisa, mas assim, qual uma pista que ela parece muito simples, mas é muito complicada o traçado, assim? De tanto estudo que você já fez, acho que você já deve ter uma resposta. Cara, o Velocitar é uma pista que parece simples, mas ela é bem complicadinha, assim, bem manhosa, especialmente no último trecho dela. Pouca reta, muita curva fechada. Muita curva o tempo inteiro, muita subida. Se você não aproveitar bem a velocidade do carro, você não traciona muito bem, né? Então, eu diria que no Brasil, talvez o Velocitar seja mais manhosa, né? Goiânia e Interlagos são pistas mais simples e mais óbvias. Mais tradicionais. Mas o Velocitar, por ser até muito curta, ter muita subida e ter um último trecho muito lento, você precisa ser bem técnico para não perder muito tempo. Pista internacional, qual a sua favorita? Olha, eu andei na pista de Termas do Rio Hondo, que é incrível lá na Argentina. Pista muito bacana, muito bacana. E agora a gente vai correr em Portimão, né? Em Portugal. Eu ainda não corri lá, eu já andei de carro de rua, mas eu achei a pista incrível, muito prazerosa de guiar. Então eu diria que a minha pista preferida fora do Brasil, das que eu pude andar até hoje, é Portugal, essa de Portimão. Eu tenho um chaveiro do traçado do Velocitar que me lembra todo dia que tem guerreiros que ousam correr lá. Né? Olha, se você pudesse correr em qualquer carro assim de rua brasileiro, assim, mais comum, em uma pista de corrida, fazer uma corrida mesmo, assim, com um piloto de verdade, qual seria? O carro e a pista, vamos dizer, mas você quer dizer o quê? Um carro nacional? Um carro comum? Pode ser nacional, bem comum, tipo, sei lá, um Toyota, um Chevrolet. Cara, vamos dizer que eu pegaria ali um Jetinha GLI, que é um carro legal, e pistas que eu tenho muita curiosidade de conhecer fora do Brasil, né? São Spa e Monza. Então, são duas pistas, Spa, Monza e Suzuka. São 3 pistas assim que eu tenho uma vontade enorme de um dia poder pilotar. Quem sabe dá certo. Vai dar certo, não sei Suzuka, quando, não sei como. Suzuka tem todo o negócio do Senna, né? É amada pelos brasileiros e os brasileiros amados pelos japoneses, né? E Spa é uma pista incrível, super seletiva, né? Diferente do que a gente está acostumado, né? As pistas europeias, elas têm curvas de alta muito mais do que no Brasil, elas têm maior área de escape, pistas mais largas, então é um automobilismo um pouco diferente nesse ponto. Spa até tem todas aquelas subidas, retas enormes. É só ver o Dudu Barrichello postou a onboard dele de Spa, né, no Aston Martin. Teve agora 6 horas de Spa, né? Ele faz o Rouge e termina, a reta não acaba, né? A reta é gigantesca, aquela reta oposta lá. Você conta até os segundos. Nossa, é muito É um momento de paz. Se você não tá defendendo a posição, você pega um momento pra respirar ali. Que honra ter você também aqui. Tô pegando esse momento pra te agradecer, porque... Obrigado a você. Eu adoro Acelerados crescer acompanhando, porque era o meu guia
básico pro automobilismo. Se eu precisava saber alguma coisa, você sempre tinha um episódio falando daquele carro. Muito, tipo, mesmo que seja muito específico, vocês tinham que testar, já era mega impressionante. Então, finalizamos esse quadro e agora vamos para o terceiro, que é o acelera o freio. Eu vou fazer algumas frases aqui, vou falar elas para você. Você tem que me falar se você concorda com elas, acelera, ou se você discorda, freia. Tá bom. E o porquê. Então, vamos lá. Primeira pergunta, primeira frase aí deste dia maravilhoso. As redes sociais são essenciais para a carreira de um piloto hoje em dia. Acelero. Por quê? Porque é exatamente isso que eu falei um pouquinho antes, né? Sim. As marcas hoje, elas não querem só uma exposição do logo delas no carro. Elas querem que o piloto conte uma história, né? Sim. Conte ali o que aconteceu no final de semana, se foi bom ou não foi bom o resultado. A marca em si, ela quer explorar na rede social dela o que o piloto está fazendo. Então, hoje, o piloto que não se preocupa com as redes sociais, não tem ali, ele vai ter uma dificuldade grande. E não só como piloto, né? Como em qualquer negócio. Se você tiver uma padaria, se tiver uma loja de carro, Sim. tudo hoje demanda uma boa rede social. A sua experiência como apresentador te ajuda como piloto? Em alguns momentos, sim, porque como apresentador eu preciso organizar minha mente de uma forma com começo, meio e fim de tudo, cadenciar as informações. Então, eu estou sempre pensando em caixinhas, né? Em momentos diferentes ali. Quando é que eu vou conversar com o meu engenheiro? Quando é que eu vou ver um onboard? Quando é que eu vou falar desse acerto? Então, eu acho que ajuda um pouco a ter um pouco mais de calma em certas horas, né? Porque a gente, como apresentador, aprende a estar sempre em ambientes diferentes, entrevistando pessoas, lugares, tudo muito diferente. Então, no começo, às vezes, você ficava um pouco ansioso. Poxa, com quem eu vou falar, onde eu vou, tal. E depois você aprende que as coisas vão acontecendo e você usa essas situações para baixar um pouco a sua ansiedade. Sim. E ser um piloto, né, tá ali sentado no grid esperando da largada, naturalmente é um negócio que tende a aumentar a sua ansiedade, né? Sim. Então, eu acho que cruzando um pouco dessa minha experiência ampla, isso pode me ajudar a ter uma calma, uma tranquilidade em momentos que, naturalmente, a ansiedade poderia ser maior. É verdade. Agora, treino de simulador é tão eficaz quanto treino na pista? Não, desacelero. Essa eu desacelero. Ajuda, tá? Ajuda bastante, mas eu acho que o treino na pista é insubstituível. O que eu quero dizer para você? Se você fizer 2 horas de simulador de Porsche versus dar 30 voltas de Porsche, na pista, em Interlagos, é diferente. Você vai ganhar mais bagagem e vai melhorar. Tá. Isso quer dizer que as 2 horas de simulador não valem nada? Ou não quer dizer muita coisa? Muito pelo contrário. O simulador é extremamente importante, é muito valioso, e existem pilotos que estão aí voando hoje que vêm do simulador. O Caio Chaves, por exemplo, é um super piloto que teve escola muito mais de simulador e de track day do que de kart. Então, olha o que ele está pilotando aí com essa base do simulador. Então, eu não diria que é a mesma coisa. O treino de pista vale mais, mas o simulador ele é super importante, sim, especialmente para quem está começando e especialmente em pistas novas, né? Carro elétrico pode ser rápido, mas ele ainda não funciona no automobilismo profissional. Eu vou dizer que eu desacelero, porque a Fórmula E está aí mostrando que ele funciona no automobilismo profissional. Se a gente gosta ou não, e se o público gosta ou não, é outra história. Entendi. Mas não dá para negar que ele está funcionando, porque a Fórmula E é uma categoria que só cresce. Sim. Né? Então, dá para fazer corrida de carro elétrico? Dá. A corrida de carro elétrico, ela é possível ter um sucesso de público e comercial? É possível. Fórmula E está provando isso. É o que vai ser o futuro do automobilismo? Não. De forma alguma, não é o que vai ser. E eu acho que uma corrida de carro elétrico complementa uma corrida de automobilismo normal, carro a combustão, complementa. Agora, você quer ir para Interlagos só ver carro elétrico? Não. Você não quer. Você tem 14 anos, você está agora? Não, você não quer só ver. Mas se tiver uma corrida de Fórmula E lá, você vai, não vai? Eu vou com certeza. Só que na outra semana é legal se tiver Porsche Cup, Stock Car e Fórmula 1, né? Esse daí eu acho que é isso. É entender que tem para todos os gostos
e que o carro elétrico é um negócio muito legal, muito novo, e é uma opção de mobilidade muito legal para a cidade e que dá para ser divertido sim na pista. Essa pista de Portimão que eu te falei, por exemplo, eu andei lá de Jaguar elétrico, um Jaguar I-Pace. Pô, me diverti muito nessa pista. Era um carro rápido, né? Já deu para tirar uma onda legal. Então, dá para ser legal, mas não acho que tem que ser só isso. Longe disso. Entendi. A combustão ainda é o que vai guiar o automobilismo. Então vamos lá. Última frase, que a Fórmula 1 está cada vez mais competitiva por causa das novas regras. Eu acelero, concordo com você, porque eu acho que a gente nunca viu grids com uma diferença de tempo tão próximo, né? Do primeiro até o 20º, às vezes você tem um segundo e pouco na classificação. Já tem casos de menos de um segundo entre uma Sauber e uma McLaren. Então, é algo que a gente não via até alguns anos atrás, né? Sim. Claro que a gente teve a era da Mercedes, que descolou um pouco. Agora essa era do Verstappen, que também descolou um pouco, mas que já passou, né? Você vê que agora a gente tem a McLaren que está na frente, mas não vai ter vida fácil e certamente o ano que vem também acho que vai tá tudo embolado de novo. Agora, agora vai voltar tudo do zero com o novo regulamento. Tudo do zero, né? Vamos ver aí, eu acho que Aston Martin com o Adrian Newey e motor Honda também vai ser um competidor muito forte no ano que vem. Precisa só ter piloto, né? Porque tem o Stroll e tem o Alonso velhinho. Então, que ainda, mesmo velhinho, ainda é o Alonso, né? Ainda acelera demais. Mas eu acho que na Aston Martin falta um cara ali, um Leclerc, um Russell, um Verstappen, um cara que seja desses top 5 dos novos, assim, entendeu? Então, por mais que o Alonso seja um cara incrível, eu acho que ele no momento ainda deve um pouquinho para esses caras, pela idade, né? Não tem como. Qual foi a situação mais engraçada que você teve aí no Acelerados? Olha, tem muitos fãs que levam os carros lá e eles ficam emocionados, né? Gostam de estar lá, assistem Acelerados e poderem estar na pista, eles ficam felizes de acompanhar o dia e ficam emocionados. E teve uma vez que tirou foto comigo, tirou foto com o Rubinho e tal, não sei o quê. Em determinado momento, contando a história dele, ele começou a se emocionar e até chorou. Então, foi um negócio muito doido, assim. Entendi. Aquela alegria, escorreu uma lágrima, assim, e tal, enxugou. E ele ficou muito feliz. E eu falei, nossa, que incrível ver as pessoas tão felizes de estarem aqui, né? Agora vamos para o próximo quadro, que esse aqui é o meu favorito, onde a gente vai brincar de investidor, que é o Investe ou Passa. Eu vou falar aqui umas ideias de negócios e você tem que me falar se você investiria ou se não. Então, vamos lá para a primeira. Um programa tipo Lata Velha, mas só com super carros abandonados. Sabe quando você vê aqueles estacionamentos em Dubai, só tem Ferrari, Mustang, tudo abandonado? Ah, eu passo, porque por mais que, como negócio, tá? Como paixão, eu adoraria fazer. Agora, como negócio, eu acho que é um negócio de muito risco. Porque você vai comprar ali, você não vai saber o que tem. Se aquele carro tá parado ali há 5 anos, você vai ligar o motor, tá travado ou não. Então, como negócio, esse daí eu passo. Acho muito arriscado. Isso que é legal, tipo, você restaurar o carro, tipo, do zero. Você não, é uma caixinha de surpresas. Totalmente, totalmente. Beleza, pô, muito legal a sua resposta. Vamos lá, uma equipe 100% formada por influenciadores correndo de verdade na Porsche Cup. Um dia, assim, pro pessoal que ama automobilismo sentir na pele, mostrar pra todo mundo que segue eles o que é tá dentro do carro. Eu invisto porque eu acho que é incrível você trazer pessoas de fora. Hoje a gente tem na Porsche Cup a Letícia Buffoni, o Paulo Musi, o Lucas Luco, né, que são mais novatos. O Caio Castro já é piloto há muito tempo, né? Então não coloco ele nem nessa parte dos influenciadores, porque ele já é um cara muito experiente, muito rápido. Mas esses três, eles são bem novatos. E eu acho que eles estão mostrando a visão deles para o público deles de como é difícil o automobilismo, né? Como é complexo começar. O Paulo Musi, que é um cara muito bacana, na rede social dele, ele mostra muita verdade das dificuldades que ele está enfrentando. Então, esse negócio eu invisto sim, porque eu acho que é incrível para as marcas que vão se envolver, né? Vai entregar um grande conteúdo para as marcas e para o público também. Acho bem legal. Sim. Então, para o próximo, um projeto social aí que traz jovens com menos oportunidades para aulas de mecânica e engenharia aí para descobrir como é que funciona o motor de um carro e talvez até se apaixonar pelo automobilismo.
Nossa, esse aí eu invisto demais, sem querer ganhar dinheiro nenhum. Pelo contrário, ofereço meu trabalho sem querer ganhar nada, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje é a falta de oportunidades, né? A falta de profissionalização. Então, por um lado, você tem numa Porsche Cup, numa Stock Car, em várias categorias, a carência de bons profissionais, né? Você vai falar com os chefes de equipe, todos eles estão sempre precisando de bons mecânicos, bons engenheiros, bons profissionais. Então, há vagas abertas e procurando essas boas pessoas. Por outro lado, você tem muitas pessoas desempregadas querendo trabalhar no automobilismo, querendo fazer. Só que elas não têm a formação necessária para preencher aquelas vagas. Entendi. Porque elas não tiveram a oportunidade. Então, você tem uma demanda aqui, uma vontade aqui e um rio no meio, né? Que é a falta da profissionalização. Então, fazer essa ponte, essa conexão, oferecer esse treinamento para ocupar essas vagas, isso, claro, que a gente está falando aqui do nosso universo do automobilismo. Mas eu acho que é um dos grandes problemas do Brasil a falta de educação e a falta de profissionalização para que as pessoas possam ter oportunidades, né? Os empresários, eles precisam disso, eles precisam dessa profissionalização para fazer a economia girar, para dar... Desde o empresário que tem uma fábrica de plástico, ele precisa de alguém que tenha conhecimento para operar aquela máquina dele. E uma pessoa quer trabalhar, mas ele não tem conhecimento da máquina. Então, quem é que vai prover isso, né? Onde é que está esse meio do caminho que vai oferecer educação? Então, eu acho que todo mundo que pode colaborar com isso vai dar um impulso pro Brasil incrível. Realmente. Agora, vamos lá, quarta ideia, um reality onde você pega, tipo, celebridades, igual você citou aí no último, para se tornarem pilotos. É um reality show, assim, porque já temos esse exemplo na Porsche Cup, mas, tipo, celebridade de verdade, imagina, sei lá, o Tom Cruise, o The Rock, tipo, pilotando um Porsche, assim. Eu invisto demais, acho muito, muito, muito animal, acho tipo, muito legal. Top Gear, só que... Muito, muito, muito legal. E outra, competindo entre eles, porque eu acho que ali, né? Você tem essas personalidades que a gente falou na Porsche Cup, eles estão competindo ali no mesmo grid, mas eles vão correr todas as corridas até o final do ano, né? Uma ganha, outra perde e tal. Agora, você imagina todas essas celebridades, ou algumas do peso que você falou, competindo por uma vaga. Então, eles têm que vencer as taça provas. de Hollywood. Não, demais, demais. Faço e visto muito. Muito legal. Então agora, vamos lá. Esse daqui, muito legal também, ó. Um canal de conteúdo com desafios de carro real / simulação em paralelo. Então, tipo, os carros e os simuladores ao mesmo tempo ali. Há um programa para fazer isso. Legal. Acho bacana também, porque o mercado de simuladores e de automobilismo virtual como um todo cresceu demais. É impressionante a realidade que você tem nesses carros. E eu acho que se as pessoas ainda não podem ter acesso a um Porsche de corrida, a uma pista de corrida, na época que eu era criança, você tinha o joguinho do shopping lá, que era um arcade, uma brincadeira, né? Hoje, por um preço aí de 600, 700 reais, você pode fazer uma sessão no melhor simulador que você tem aí de uma Pilotec e tal. Claro que ainda é um valor alto, mas é incrível poder ter esse acesso, né? E com coisa de 5 mil reais, você já monta um simulador muito legal na sua casa para você. E próprio, para você treinar quantas horas você quiser. Então, uma coisa que na minha época de criança e de adolescente era muito longe e hoje é muito legal. É verdade. Então, olha, aqui eu queria perguntar, antes da gente ir para o próximo quadro, encerramos esse, se você pudesse estar no corpo de qualquer piloto e reviver uma corrida histórica, qual seria? Olha, pergunta incrível essa, hein? Cara, eu ia falar Abu Dhabi 2021, mas eu não queria estar no corpo nem do Verstappen, nem do Hamilton, porque o Verstappen falou que a tensão dele naquela última volta foi tão grande que ele teve cãibra nas pernas e tal. Então imagina o que foi aquela última volta, e a raiva do Hamilton. E a raiva do Hamilton também. Aquele único safety car. Então assim, a experiência da última volta ali, acho que não foi boa pro Verstappen depois que ele cruzou a linha, né? Mas pros dois não foi tão incrível. Mas, cara, eu diria o Senna em 93, essa corrida de Donington Park. Ou mais ainda, a corrida do Brasil, que ele ganhou em 93 no Brasil. Eu acho que foi... a de 91 foi aquela que ele chegou com a sexta marcha, mas também não queria estar no corpo dele, porque ele chegou totalmente arrebentado. Assim,
todo duro. Então eu queria estar na de 93 ali, vendo o calor da torcida e tudo, deve ter sido sensação única ali. Minhas fichas estavam em Donington Park, porque você tinha falado no começo. Então, pessoal, agora para ir para o próximo quadro, nosso quinto quadro deste dia maravilhoso, oferecido pela Dinastia Aceleradora, negócios que aceleram, onde você vai poder falar um pouquinho mais das empresas que te apoiam e também aí da sua experiência como empresário, também aí jornalista. Então, conta pra gente primeiramente quais são os projetos e os negócios que você está hoje aí agitando fora da pista. Sou sócio do Acelerados, né, desde o começo do Acelerados. O Acelerados tem a vertente de conteúdo dele, mas a gente também tem uma vertente de eventos que a gente já fez e está buscando retomar um pouco agora. É um negócio que a pandemia prejudicou, mas está muito no nosso radar para o futuro. E eu tenho uma participação também menor, porque eu não estou no dia a dia dessas empresas, de outras duas empresas que estão aqui, ó, que uma é a Troféu Estúdio, que é uma empresa de estética automotiva, fica aqui no Itaim, na Clodomiro Amazonas 1189, tudo que você precisar para o seu carro, você pode levar lá. E da Autofraction também, que é uma empresa muito legal e inovadora de compartilhamento de carros esportivos. Então, como é que é isso? Hoje, vamos dizer que você quer comprar um Porsche, ele custa R$1 milhão, um preço, né, muito, muito alto, você precisa manter ali seguro, IPVA e tal. A Autofraction, ela organiza os compradores para que eles comprem cotas. Então, em vez de você pagar R$1 milhão, você tem 3 cotas de 333 mil e eu compro uma cota, você compra outra cota, o seu pai compra outra cota e a gente divide, cada um usa o carro uma semana. A Autofraction organiza todo esse trâmite e é uma empresa muito legal, inovadora, que tem crescido bastante. Então, que legal. Essas três empresas que eu estou envolvido. E além disso, né, existe o meu negócio como piloto, que não é uma empresa, né, o CNPJ GC82, vamos dizer assim, que tem o apoio de todas essas empresas aqui. Quais são elas? A Pioneiro Baterias, que é uma das maiores fabricantes de baterias do Brasil, né, localizada lá em Santa Catarina, uma empresa que realmente cresceu muito nos últimos anos, tem uma tecnologia de ponta de baterias para carros e baterias para motos também. Sim. Eu trabalho com ele já há quase 4 anos, uso os produtos nos meus carros e a qualidade é surpreendente. Eles são muito inovadores, é uma empresa que tem a família envolvida até hoje nos negócios e também realmente é muito legal, muito inovadora. Entendi. A Faftec, que está comigo desde 2020, né? A Faftec é uma empresa de Goiânia, focada em produtos de performance eletrônica para os carros. Então, eles vendem um produto que chama Shift Power, que você coloca para melhorar o acelerador do seu carro, para tirar o delay. Esse é um dos principais produtos deles. Eles têm o Piggyback, que também é um produto que melhora a performance do motor. E, além disso, eles fabricam centrais multimídias, câmeras de ré e diversos outros periféricos que você pode colocar no seu carro para ir melhorando a qualidade deles, né? Aí eu tenho também a CarPro, que é uma empresa do ramo de estética, né? Eles fabricam os coatings cerâmicos, né? Aqueles produtos que você aplica no carro e tem uma proteção da pintura. É muito interessante porque você evita que o seu carro nem fica sujo, porque a água bate ali, tem uma hidrorrepelência, então você evita que o carro fique sujo e também você protege a pintura contra riscos. Além desse produto, eles têm diversos outros produtos de cuidado de beleza automotiva, tanto para você cuidar do seu banco de couro, para você cuidar das suas rodas, dos seus pneus, para deixar o carro sempre como novo. Sim. E também eles têm o famoso PPF, né? O PPF, que é aquela película que você pode colocar do lado de fora, de marca própria, a marca Immortal, que é bem interessante, eu também uso nos meus carros. E mais recentemente, a Gauss, que é uma empresa de peças automotivas, né, mais tradicional, fabrica aí reguladores de voltagem, bobinas, peças para o aftermarket, para que você tenha a reposição aí do seu carro. Se teve algum tipo de problema, eles têm um portfólio enorme. Então, esses são os meus 4 patrocinadores hoje, estão comigo na Porsche. A Seu Boné também. Estou te devendo um boné da Seu Boné, vou trazer aqui depois. Vamos colocar aqui. Eles são muito legais também, estão mais recentemente aí comigo e eles fabricam os meus bonés
que eu distribuo de brinde pro pessoal e estão dando um apoio bem legal. Queria saber, como é que na pista é o relacionamento com os seus parceiros? Os meus patrocinadores, nenhum deles, os principais, são de São Paulo. Então é um pouco difícil de fazer a conexão com a parte comercial deles, para eles levarem. Era um pouco mais difícil no começo, né? Sim. Mas eu insisti tanto com eles, né? Poxa, vamos levar gente, vamos levar pessoas importantes para vocês, para as corridas, que eles começaram a mandar agora. Então, eles mandam representantes comerciais, pessoas importantes para eles, o relacionamento deles, e a Porsche dá um show, né, no evento. Então, todo mundo que vai lá adora. Até o Éder da Pioneiro, um abração pro Éder, para toda a turma aí, me mandou outro dia um áudio de um convidado deles que teve lá, assim, agradecendo muito, que a experiência foi fantástica. E aí eu fico extremamente feliz de saber que, para quem me apoia, eu consegui proporcionar uma experiência para quem apoia eles muito legal, entendeu? Então, é todo mundo se ajudando e fazendo a roda girar, isso é bem legal. Verdade, bem legal mesmo. Agora eu queria também saber, ó, tem espaço para novas parcerias aí no seu carro? Tem, com certeza. Estamos sempre buscando aí. Tem lá eu tenho uma cota principal de patrocínio, que tá o Acelerados lá, mas que dá para colocar um outro parceiro e eu mudo o Acelerados para outro lugar. E tem outras cotas menores, né? A gente que tá correndo, a gente tá sempre buscando apoios novos, né, para ir para outros desafios. Eu, por exemplo, não corro na Endurance, né, esse ano, então daria para fazer um outro carro diferente, com outros patrocinadores para Endurance. Tem várias possibilidades aí. Então, para todas as empresas interessadas, Gerson Campos aí sempre está disponível a todos vocês. O que você acha que é mais difícil? O começo, que é atrair patrocinadores, ou agora manter o relacionamento com um monte de empresa? Olha, as duas coisas são difíceis, mas o começo é mais difícil ainda porque depois você aprende, né? Depois que você já tem um relacionamento, você vai aplicando aos novos que vão chegando as coisas que deram certo nos anteriores, né? Sim. Então você vai sabendo o que é legal fazer, o que é legal oferecer, e aí porque a maioria dos patrocinadores, sendo bem sincero, eles não sabem muito o que fazer, como fazer. Então você chega lá e fala assim, olha, eu queria que você me patrocinasse na Porsche. Aí ele vai falar assim, poxa, mas... A pergunta é, como é que funciona isso? Porque geralmente, muitas vezes, eles nunca participaram de um automobilismo, nunca ativaram, etc. E aí eu também estava aprendendo antes, né? Como funciona? Funciona assim, você coloca aqui o seu coisa, você me ajuda a pagar o budget, e aí você vai aparecer e tal. E hoje eu já tenho uma resposta muito mais elaborada. Como funciona? Funciona assim. Você vai ter a sua marca no carro, você vai ter a minha presença nos podcasts, você vai ter o meu retorno nas redes sociais, mensurado. Em todos os finais de semana eu vou fazer tantos posts, tantos stories, vou marcar a sua marca. Você vai ter a minha presença em eventos da sua marca, você vai ter a minha imagem como embaixador. Então, a minha resposta hoje, ela já é muito mais completa, né? Antes eu esperava que a pessoa viesse me procurar e falasse assim, Gerson, ou que eu fosse lá fazer o contato, tá bom, eu quero te patrocinar, mas eu também quero que você faça isso. E não era muito comum. Então hoje eu já ofereço. Então já oferecendo, a pessoa fala, legal, entendi, bacana, para mim é interessante isso. Você tem sempre que facilitar o lado de quem vai te apoiar e não levar trabalho para eles fazerem, né? Eu aprendi isso ao longo do tempo. Entendi. Só que manter hoje o relacionamento é super importante, porque você tem que estar sempre dando atenção, você tem que estar sempre entendendo que às vezes a marca está num momento de transição, que ela está precisando de outra coisa naquele momento, que é mais importante você... a marca não está precisando tanto que você faça posts naquele momento, mas ela precisa que você vá em 3 eventos dela. Tenho que remanejar minha agenda para fazer isso. Então, esse relacionamento, essa proximidade e essa camaradagem, né? Porque eu acho que tem que ter uma camaradagem, tanto da patrocinadora, de entender que, poxa, eu vou ter uma viagem, eu gostaria muito de ir nesse evento, mas eu tenho uma viagem internacional para uma cobertura do Acelerados, eu não consigo ir. Eles vão entender, né? Ou o contrário, Gerson, eu preciso que você vá no evento amanhã em São Paulo, você pode ir? Se eu estiver em São Paulo, eu vou sim. Não é porque você me avisou de última hora que eu vou dizer, tinha que ter avisado, meu contrato não está previsto isso. Não, eu vou lá, você é meu parceiro,
Você me ajuda. Entendi. Entendeu? Você está sempre me ajudando. Eu estou correndo de Porsche porque você está me ajudando. Então, você precisou de mim naquele evento, eu vou lá amanhã. Entendeu? Eu vou. Entendi. Se eu puder desmarcar algo, eu vou lá para você amanhã. Então, tem que ter essa camaradagem, essa troca legal aí, que eu acho que é o que constrói as relações duradouras, né? Sim. Constrói aí. Você vê, tem pilotos que estão correndo com a mesma marca na Stock Car há 10, 15 anos, né? O Rubinho com a Mobil há tantos anos juntos. Então, tem parceria nessa relação. Então, eu acho que esse é importante para quem tá assistindo a gente aí e começa no automobilismo, ou seja, em qualquer carreira, né? Se você tiver um podcast hoje aí falando sobre esportes, falando sobre educação, qualquer coisa, e tiver em busca de um patrocínio, é isso que você precisa fazer. Você precisa entender que o outro lado não é um caixa forte, né? Não é um caixa eletrônico. O outro lado é composto de pessoas que também tem vontades ali, tem alegrias, tem coisas e quer realizar um trabalho com você. Então, entendi. Eu acho que tem que quebrar a barreira, né, por trás do CNPJ, né? De quem eu tô falando. Então, eu tô falando aqui com o Éder, aqui eu falo com o Ricardo, aqui eu falo com o Sidney, aqui eu falo com a Kátia, com o Cláudio. São essas pessoas, com essas pessoas que eu tenho negócio, não só com as marcas, né? As marcas estão ali sob a responsabilidade delas, mas o meu compromisso é com essas pessoas. Então, acho que isso é o mais importante. Ah, entendi. Tô anotando aqui as dicas aí, muito Você importantes. tá cheio de patrocinadores, então quer dizer que você está fazendo um trabalho legal. Patrocinadores, apoiadores, parceiros, com certeza. É sempre muito importante ter isso. Não só patrocinadores, mas também os parceiros aí que apoiam. Inclusive, vamos para o próximo quadro, encerramos esse. Então, fiquem de olho, vai ser muito legal. Então, vamos lá para o último quadro, que é a última volta subindo no pódio, onde esse quadro é muito legal, porque você vai dar seus conselhos, perguntas mais sentimentais, essas coisas. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui para encerrar. Qual foi o momento mais emocionante da sua carreira e aquele que você lembra 1000 vezes? Tá na cama, lembra? Tá almoçando, lembra? Que foi um momento muito importante? Eu tenho 2 momentos, um mais feliz e outro mais difícil, né? Que inclusive eu até conversei essa semana com um amigo meu, né? O mais marcante, vamos dizer assim, o momento mais marcante da minha carreira foi quando eu estreiei na Porsche em 2023, na Endurance, e o meu filho nasceu na madrugada da corrida. Nossa. Então, a corrida era no sábado, a gente fez a classificação na sexta e fizemos a pole position, eu e Marcelo Tomazoni, dividindo o carro naquela época, na categoria Challenge, a gente fez a pole e eu cheguei em casa na sexta-feira, minha mulher com o barrigão lá, esperando o Pietro, e podia nascer naqueles dias, né? E aí eu falei, bom, não nasceu até agora, não vai nascer, ele vai esperar a minha corrida amanhã e vai nascer no domingo, né? Ou no sábado à noite. E aí a bolsa dela estourou, né? E a gente foi pro hospital na sexta-feira à noite. Ele nasceu 2h26 da manhã, da sexta pro sábado. Eu não dormi nada naquela noite. Eu encostei ali na cama 15 minutos, dei aquela bodeada às 8 horas da manhã, né? Depois que ele nasceu, todo o trabalho de parto, foi pro quarto, etc. Eu dei uma dormidinha ali 8 da manhã. E aí eu falei, eu preciso ir para a pista, eu preciso correr, porque eu tenho um compromisso com os meus patrocinadores e eu tenho um compromisso com o meu companheiro de equipe, porque se eu não correr, ele não corre. Né? Esse era o problema, era uma endurance. E aí, Yuri, eu fui para a pista com a cabeça desse tamanho, assim, latejando, sem dormir. Eu cheguei na pista e falei, nossa senhora, será que eu vou conseguir sentar num carro de corrida agora? E era uma endurance ainda, fazer 2 stints, né? Só sei que na hora... acho que o nosso corpo dá uma adrenalina, dá uma injeção de energia tão grande que eu fui lá e, cara, sentei e a gente correu, fizemos 2 stints, a corrida acabou à noite e a gente ganhou a corrida. Então, desci do carro ali, maravilhado com aquelas 24 horas malucas, e aí acabou a corrida, pódio e tal. Passei em casa, tomei um banho e voltei para a maternidade. Então, esse foi um momento muito, muito marcante. E um outro momento também que foi difícil, né? Um final de semana da Sprint Race em 2021, que eu tinha uma tia muito querida que estava num estado de saúde bem grave, né? Então,
Ela acabou falecendo uma semana depois Sim. Da corrida, mas naquele final de semana eu tinha ido visitá-la e eu sabia que, infelizmente, não tinha o que fazer, né? Era só esperar. E eu corri aquele final de semana muito abalado. Eu fui para a pista porque eu também tinha que ir. E aí eu cheguei na pista, em alguns momentos eu alternava um pouco mais de tranquilidade, em outros momentos era muita angústia. E eu lembro claramente, e eu ganhei uma das corridas, né, desse final de semana da Sprint Race. Até uma corrida que eu ganhei com 2 milésimos de diferença ali, foi um recorde. E eu lembro que quando acabou a corrida, eu desci do carro, eu desabei de chorar, assim, fui pro pódio chorando, e ninguém entendia muito por que eu tava chorando tanto, né? Tá emocionado, ganhou a corrida e tal. E esse final de semana foi marcante também. Foi muito difícil, mas, poxa, acho que Deus me iluminou ali, me deu essa vitória para dedicar para ela. E acabei superando esse final de semana aí. Cara. Foram dois momentos de corrida Totalmente opostos, né? Com emoções fortíssimas, mas que mostram pra gente que o esporte faz a gente transcender os momentos e buscar energia, às vezes, de lugares que a gente não tem, né? Então, a motivação, né? A gente se inspira muito no Ayrton Senna, em tudo que o Ayrton Senna falou durante a carreira dele. E realmente é isso, é sobre buscar energia. Quando você acha que não tem, o esporte te dá esse gás. Então eu sou muito grato a tudo que o esporte me trouxe e as lições de vida que ele me dá seguidamente. Cara, muito legal. Incrível, assim. Foi... De verdade. Pô, foram parabéns. 2 situações muito marcantes aí. E você já contou aí do seu filho algumas vezes. Já, adoro contar essa história. Essa história é a maior. Eu falo assim, acho que eu vou ter sempre essa resposta, né? Qual foi o momento mais emocionante? Essa vai ser sempre a resposta, porque eu acho que nunca mais vou ter um filho ganhar uma corrida em 24 horas. Eu acho que vai ser assim mesmo. Cara, pô, muito legal. Valeu. Agora, para a próxima pergunta, se você pudesse descrever qual o legado que você quer deixar aí no mundo do automobilismo? Poxa, quem sou eu para deixar um legado, né? Acho que você e Gerson Campos, sócio do Acelerados. Temos Hamilton, Senna, Rubinho, Massa, tanta gente deixando legado aí. Olha, mas se existe algum legado, que eu diria para as pessoas assim, nunca deixem de sonhar e nunca deixem de mirar o impossível, porque há 20 anos atrás, para mim, fazer o que eu faço hoje no Acelerados, trabalhar com o que eu amo, poder viver disso e poder correr de Porsche era um negócio que se eu fosse desenhar num papel tudo que eu queria, não ia ser tão legal quanto isso, né? Era um negócio muito distante, mas acredite sempre que você construindo ponto a ponto, colocando cada tijolo ali em cima, as coisas vão acontecer para você, né? As pessoas vão te apoiar, as pessoas vão te ajudar. E eu acho que fazendo tudo com o coração e com o gosto, né? Sem se preocupar com quanto você vai ganhar de dinheiro. Claro, é importante, né? Ninguém é besta, né? A gente quer realmente rentabilizar e ter uma vida confortável, todo mundo busca isso. Mas se esse não for o seu primeiro motivador e o seu primeiro motivador for o propósito, o amor com o que você está fazendo, as outras coisas vão realmente acontecer e vão vir para você. Então, eu acho que o legado que eu gostaria de deixar é que o sonho do automobilismo ele é possível para quem não teve tanta sorte de nascer em famílias que proporcionaram isso desde de pequeno, né? Que foi o meu caso. Eu tive uma possibilidade ali no começo, mas para encarar isso de uma forma profissional era um outro degrau que a minha família não conseguia atingir. Mas mesmo assim, com muito trabalho, muitas pessoas ajudando, muita coisa legal acontecendo, eu pude tornar esse sonho do automobilismo profissional. Então, acho que o legado que eu quero deixar é esse de acreditar que você, com muita dedicação e sem pressa, né? Acreditando nos passos seguintes, sem milagre, sem acreditar que alguém vai te trazer uma fórmula mágica, que você vai conseguir um patrocinador da noite pro dia que vai te permitir chegar lá e tá tudo certo. É muito trabalho, é muita dedicação, é muita confiança das pessoas que estão do seu lado, é muito relacionamento próximo e é preto no branco, é ser legal com as pessoas, que as pessoas vão ser legais com você. Então, eu tenho uma sorte enorme, eu sempre falo, né? Todos os meus patrocinadores viraram amigos
e são pessoas muito legais e eu aprendo muito com eles, porque ao longo do tempo que eu tô com essas empresas, eu vejo as dificuldades e eu vejo os crescimentos delas, né? Todas elas cresceram. E eu me inspiro um pouquinho em cada um dos profissionais que estão ali, né? Cada perfil de profissional, cada perfil de empreendedor. E é muito legal poder tê-los como proximidade, como amigo. Então, se tem um legado que eu gostaria de deixar, é esse de que o sonho é possível desde que você trabalhe muito. Qual o melhor, mais importante, maior conselho que você pode dar aí pro pessoal que tá assistindo, que gosta de você, que quer ser como você? Olha, acorde cedinho, tire boas notas e seja um bom aluno antes de tudo, né? Que seu pai falou que você é um bom aluno. Eu acho que eu fui um bom aluno. Nem todo mundo que não é bom aluno não chega a fazer grandes coisas. Pelo contrário, tem muita gente que não foi bom aluno e que teve realizações excepcionais na vida, né? Mas eu acho que se você já for um bom aluno desde sempre, você tem meio caminho andado para tudo na vida, porque você vai ser um bom profissional no seu trabalho, você vai ser uma pessoa dedicada. Se você estuda para as provas, você vai estudar para as coisas do seu trabalho. Eu acho que essa base é sempre muito importante para tudo, né? Que você faz na vida. E tenha atenção, tenha capricho com tudo que você faz, né? Mais uma vez citando o Senna, né? A frase clássica do Senna, seja em qual classe social, seja em qual momento você viver dessa sua vida, faça tudo com muito amor que você chega lá. Basicamente a minha frase de inspiração para a vida é essa, né? O que é o chegar lá, né? O chegar lá é muito diferente para cada pessoa, cada um tem o seu objetivo, né? O chegar lá não precisa ser ter milhões de dólares ou ter um avião. O chegar lá pode ser ter a sua conquista pessoal. Então, mire o seu caminho, trabalhe muito para isso, acorde cedo, estude, tenha muito respeito com as pessoas, seja legal com as pessoas, que as pessoas vão ser legais com você, né? Às vezes a gente vê algumas pessoas que enfim, atropelam um pouco, começam a ter um pouco de sucesso e já não tratam as pessoas muito bem e tal. Talvez elas tenham sucesso durante muito tempo, mas pode ter certeza que as outras que vão tratar melhor vão ter mais sucesso que elas, né? Então acho que esse é o ponto aí. Ah, cara, que legal. Pô, incrível. Mas então, muito obrigado, Gerson, por ter participado. Mas antes... Já acabou? Não acabou ainda, mas eu queria... Tanto papo bom aqui. Muito obrigado por ter participado. Foi uma honra ter você aqui. Mas antes da gente acabar, eu tenho uma surpresa pra você. Primeiramente, né, queria te entregar esse presentinho em nome da NB Steak. Aí a churrascaria, um jantar para você, mais demais. Um acompanhante muito aí para você. Muito obrigado, gente. Com direito a tudo. NB Steak é incrível, adoro NB. Para aqueles que são fãs de carne mesmo, carne clássica. Não, NB é muito, muito, muito gostoso. Inclusive eu fui lá com o pessoal da Porsche Cup lá na etapa de Interlagos ano passado, a gente fez um jantar bem gostoso lá, um lugar bem gostoso mesmo. Então agora já que você é pai, você vai precisar de um descanso, então já aproveita, pega essa oportunidade. Pegar um Vale Night aí pra jantar com a minha mulher. Então, vamos lá pro segundo presente. Olha, eu tô gostando demais daqui. Em nome da Griff Company, gostaria de presentear você legal. Com um boné oficial do Yuri Turbo. Que legal, Yuri. Feito com todo carinho e amor pela Griff Company. Nossa, que bacana, deixa eu ver aqui. Pode rasgar o saquinho. Tem a canetinha. Olha que legal. Desde 2004 vivendo a sua marca. Vem uma cartinha aí pra você e tudo. Olha, gente, que legal. Obrigado pelo carinho. Ah, legal, Yuri. Tá bonita a sua marca, hein? Vou tirar aqui, ó. Tem que fazer o upgrade de vez em quando, né? Vou até desmanchar meu topete aqui, ó, em sua homenagem, ó. Aí muito legal. Sim. Combinou, hein? Que legal. Vermelho combinou com você. Que legal. Obrigado, cara, viu? Que legal. Então, muito obrigado. E também eu queria agradecer aos meus patrocinadores, a Atom Investimentos e também aí a Dinastia Aceleradora pela oportunidade de estar aqui, a NB Steak e a Griff Company pelos presentes aos convidados. E para projetos futuros, queria agradecer a Usual Brinquedos e também aí ao Forlan. Vão ser projetos muito legais, então esperem aí, aguardem que vai ser muito legal, vai valer a espera. Inclusive, muito obrigado, Gerson, por ter participado aqui. Espero que você tenha gostado, né? Bem-vindo novamente à nossa humilde casa. Um grande abraço a todos vocês e vejo vocês no próximo episódio do TurboCast. Tchau! Valeu, adorei, gente. Até mais.